Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais uma aula e nós temos um convidado super especial. Você já conhece ele, né? Aquele homem dos olhos verdes, bonito. É o professor Paulo. Professor Paulo, olha ele aí. Cheguei, gente. Chegou? Cheguei. Agora com essas aulas eu vou entrar e vou sair. E é. Que chique, Paulo. É sempre um prazer estar na sua companhia. Parece meio narcísico, né? Mas agora eu tenho que entrar e tenho que sair primeiro. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Terapia Família. E estamos aqui mais uma vez, né? Mais uma vez, falando sobre família, né? Dê o seu feedback aí, dê o seu like, comenta no chat tudo que você tem aprendido aí no decorrer dessa aula aí, muito top. Tome notas, anote muito tudo que você aprendeu. Nesse curso, é importante que você aprenda e anote tudo. Por quê? Porque o maior problema da sociedade é um problema de ordem familiar. E você, sendo expert nesse assunto, você como teólogo, como psicanalista clínico, você já vai dominar tantas outras áreas, né? É porque quando nós vamos ver a raiz dos transtornos, vem sempre da família, Paulo. Tem sempre ali a família envolvida, né? A questão da ansiedade, da depressão. E também falar sobre família é um tema que já está levando aí muitas aulas, porque é um tema muito amplo, porque são muitas peças, é como se fosse um quebra-cabeça, não é isso, Paulo? Exatamente. E um quebra-cabeça, às vezes a gente pensa que vai ser fácil de montar, mas tem muitas peças parecidas, e aí demanda muito tempo, ou seja, você fica muito tempo para poder montar aquele quebra-cabeça. E na aula de hoje vamos continuar ainda falando sobre família, né? Vamos continuar falando sobre o esboço, sobre a questão do casamento. Eu vou pegar aqui, porque nossa secretária hoje nos abandonou, né? Ela está fazendo outro serviço, a nossa produção. E aí, nós estamos só nós aqui. Agora eu vou ter que pegar o livro aqui, vai ser assim mesmo, gente, né? Então, vou pegar o livro aqui para a gente poder trabalhar, que eu ia pegar o livro para cá e acabei esquecendo ele, que eu quero trabalhar algumas peças fundamentais. Talvez você até mesmo já tenha o nosso livro, né? Sim, que então, é você fala para o público aí, eu vou lá buscar. Isso. Até que a briga nos separe, desfazendo o ringue matrimonial. Ou seja, quando nós entramos dentro de um ringue, não é só um que apanha não, viu, gente? Os dois apanham, os dois ficam feridos, os dois perdem, não é isso, Paulo? Os dois são prejudicados, os dois saem machucados. Então, desfazendo o ringue matrimonial. Eita, e nós falamos muitas coisas a respeito do casamento na aula anterior, não foi? Sim. O casamento, do ponto de vista cristão, é uma relação amorosa entre um homem e uma mulher que, sob orientação e direção de Deus, manifesta publicamente o desejo de pertencerem um ao outro até que a briga os separe. E os casais não querem se separar, morrer cedo, né? Sim. Então, se eles querem que até que a briga os separe, ou até que a morte os separe, então eles querem viver muitos anos, né? Muitos anos. Só que o que tem acabado são as brigas. Paulo, hoje os casamentos estão se acabando por coisas tão pequenas, porque são nessas coisas pequenas que eles tropeçam, que eles não resolvem. Por que você acha que o ser humano ele tem dificuldade de resolver essas coisas? Deixando com que elas ficam tão grandes? O primeiro dele é o egoísmo, né? Você assumir que errou é uma das grandes dificuldades já desde o princípio. Desde o Éden. Desde o Éden. Você vai ver que Adão errou e colocou a culpa para Eva. Foi. Aí da Eva, ela jogou a culpa para a serpente. Para a serpente. Então é esse efeito dominó de que o outro é o culpado e nunca eu. Nunca sou eu o culpado. Então, dentro da perspectiva familiar, sempre o outro é culpado. E aqui nós somos tão egoístas que não assumimos as nossas culpas, os nossos problemas, os nossos dilemas. Olha aí. Então, você está falando para nós que essas brigas, o ponto fundamental para não serem resolvidas, esses problemas que levam a essa briga, é essa questão do ego, de estar certa. De estar sempre certo. E quando um está sempre certo, a família acaba aqui perdendo. Na verdade, não é o homem ou a mulher que perde, é os dois que perdem, e consequentemente os filhos também perdem. Um dos propósitos, que é o nosso livro que estamos trabalhando, até que a briga nos separe, que nós escrevemos em parceria, né? Esse livro aqui te vendeu muitos livros desse aqui. Ô Paulo, tem poucos exemplares já, né? Acabando já. Tem poucos exemplares. Talvez eu vou fazer do modelo Canoa,
que é os outros, mas eu tenho um papel do homem e da mulher no casamento, que é muito Show também. que nós vamos trabalhar aqui também, aqui nessa nossa aula. Também o papel do homem e da mulher no casamento, né? Na verdade tem o outro livro, né? Mas aqui também tem uma pequena demonstração, um capítulo muito pequeno, mas tem o papel do marido e o papel da esposa, que vamos trabalhar ainda nesse curso ainda, vai ser muito top. Mas como eu ia lendo aqui o tópico, um dos propósitos do casamento é que ambos encontrem plena satisfação mútua. É no casamento que ambos gozarão mutuamente de seus mananciais. Mas para que isso aconteça, temos que abrir mão daquilo que nós consideramos, na verdade, mão da razão. Mão da razão. Se a gente vive na perspectiva de encontrar uma satisfação pessoal, você não vai encontrar nunca, porque a satisfação está em fazer o outro feliz, ou então proporcionar um prazer sentimental, emocional, conjugal ou relacional dentro da perspectiva matrimonial. Sim. O casamento é um relacionamento profundo que demanda o abandono de outros relacionamentos. Ô Paulo, então quer dizer que para mim me relacionar com alguém eu preciso deixar o meu passado de lado. Não tem como reescrever uma história nova em cima de uma página que já foi escrita. Um exemplo, se eu pegar esse livro e for escrever em cima já das páginas que estão escritas, vai virar uma bagunça, ninguém vai entender nada. Então, resolva as suas questões para que quando você entrar dentro de um relacionamento, você não venha trazer a história que você já viveu como referência para essa nova pessoa que está chegando. Paulo, é por isso que tem tantas pessoas que entram e saem de dentro de relacionamentos, por quê? Porque elas estão trazendo as bagagens, as histórias que já foram contadas pelas outras pessoas para essa nova pessoa que ela está encontrando. É um erro, Paulo, isso? É um erro porque a pessoa pelo qual você está vivendo no momento não tem nada a ver com o seu problema do passado. E você trazer aquela circunstância, por isso que aí é que entra. Você não pode casar, entrar no novo relacionamento, se você não resolveu suas questões. Porque senão a próxima pessoa, seu próximo cônjuge, parceiro ou parceira, vai ter que aguentar ou arcar com toda aquela consequência. E muitas vezes não vai aguentar. Ela vai pedir logo para separar. Essa comparação, né, da história do outro, trazendo e jogando à tona. Então, a questão de se relacionar, você precisa primeiro entender que para que você tenha um relacionamento saudável, você tem que dar uma página em branco para essa pessoa reescrever na vida dela, não é isso? Nós estamos olhando aqui o microfone, mas está ligado. Ainda que eles são novos, nós estávamos usando um colega nosso, aí são novos, aí nós estamos olhando aqui para ver, e a gente comprou, sempre vem carregado, mas a gente comprou ele descarregado, né? E por isso, nós estamos olhando aqui. Tá verdinho. De vez em quando eu olho pro teu e tu olha pro meu, tá bom? Tá bom. Vamos lá. O casamento é um relacionamento profundo que demanda o abandono de outros relacionamentos. Tem pessoas que estão casadas ainda com os traumas que houve no relacionamento do passado. Uau, gente, olha aí. Então, pelo fato de ela estar casada com o trauma do passado, esse trauma vai ainda causar espanto na vida dela, ainda na vida presente, se ela não superar. Como eu disse, se você não superou um problema do seu passado, não case, porque senão vai dar ruim, vai dar mal. Vamos trabalhar um tópico aqui que é imperfeitos e felizes, porque não existe casamento perfeito. O que existe são casamentos felizes. Não existe casamento perfeito, porém cada cônjuge deve agir de maneira que ambos possam ser felizes, mesmo diante de um casamento imperfeito. Os casamentos são resultado de atitude de cada casal. Então, os casais são responsáveis para fazer o seu casamento feliz. Só um não faz o casamento feliz. Os dois. Tem que ser os dois. É uma parceria. É algo que a gente escuta. Casamento é uma empresa. Se um der errado, os dois perdem. Sim. Sabe, né? Como diz aqui, os casamentos são resultados da atitude de cada pessoa. Atitude do casal. Então, o que você vai decidir? Então, você decide ser feliz ou você decide ter razão? Então, entre ser feliz e ter razão, é melhor a gente ser feliz? É melhor ser feliz, porque é o que eu digo nas nossas palestras, né?
mande tua razão pro quinto dos infernos. Né? Manda tua razão pra baixa da égua. Eita, agora tu falou. Agora você falou o negócio de baixa. Paulo, o que é baixa da égua? Porque na aula anterior você estava falando sobre essas coisas que a sua mãe dizia e você não sabia. Também não sei, né? Eu me chamava a minha mãe de sua égua velha. Então, manda sua razão para baixa da égua pro quinto dos infernos. O quinto dos infernos é o quê? É o quinto estágio? Acho que é o quinto inferno. São 4 infernos. Né? O poder de tornar o casamento relevante está no que cada um faz para o progresso matrimonial. O que você tem feito para o teu casamento? Então, dentro de uma terapia familiar, trabalhar. O que você tem feito em prol do teu casamento, da tua conjugalidade? O que você tem trabalhado? Você só espera que o outro faça? Você só espera, pede carinho, mas tu é carinhosa, tu é carinhoso? Tu pede atenção, mas tu dá atenção? E o fato é que o ser humano ele é muito exigente, pede muito e faz pouco. Então quer dizer que tem sempre alguém que exige muito, mas na perspectiva dela ela está entregando muito, mas na verdade não está entregando coisa nenhuma, está entregando pouco, é isso? É isso. Então, para poder, como eu vou entender, como eu vou saber que estou bem no casamento? Deixa o outro falar. Quando a gente costuma falar, ela lá em casa, não sei porque ele me traiu, não sei porque ele fez isso, que ele tem, que a hora que ele quiser, ele tem a vontade de sexo lá. Aí eu sempre pergunto, se eu perguntar para ele na tua frente, se ele tem sexo à vontade, o que ele vai dizer? Aí ela sempre diz, se perguntar na minha frente, é claro que ele vai dizer que não. Tá entendendo? Porque uma coisa é tu ter uma boa esposa, uma coisa é ser uma boa esposa na perspectiva do marido. Outra coisa é você ser um bom marido na perspectiva da tua esposa. Nós temos muitos colegas, viu? Que o marido tem dificuldade de dizer que a esposa não é boa. Tem dificuldade de dizer na frente dela. Nossa, então são um bando de Zé Ruela, filho. É um bando de frouxos, medrosos, porque todo casal tem defeito. Né? E eu pergunto, né? Me diz um defeito dela. Não tem defeito, não. Morre de medo do Peter Pan. Morre de medo do Zé Groselha, gente. Né? Vive oprimido. Claro que todo mundo tem defeito, gente. Todo mundo. Só que a gente... O que acontece? Na verdade, nós temos mais defeito do que qualidade. Sim. O que acontece? Que a gente resolveu maximizar as qualidades e minimizar o defeito. Né? O amor faz isso. Quem é maior do que os defeitos? O amor. Quem é maior do que as manias? O amor. É o amor. Então o amor faz isso acontecer. Então, deixa o teu marido, se você for sincero, deixa o teu marido falar os teus defeitos e ouça. Eita! Será que eles têm coragem de ter essa conversa, hein, Paulo? Nós já tivemos, né? Onde é que eu posso melhorar? Olha, você me desculpa mesmo, você tá certo, eu tô aqui errado. A minha razão, realmente, você sabe quando o relacionamento é tóxico? Eu sou assim porque você é assim. É aquela troca. É uma justificativa. Né? Eu faço isso porque tu faz isso. E tu? Então quando ela fala isso pra ele, ela tá querendo dizer que o comportamento dela só é assim pelo que ele tá entregando pra ela? E vice-versa, né? Na maioria pra ela, né? A maioria das mulheres. Mas isso não fica meio redundante, porque a gente só dá o que a gente tem? Então quer dizer que eu sou levada a dar o que o outro tá dando pra mim, é isso? Uhum. Exatamente. Então, na verdade, é uma desculpa, né? Pra continuar sendo daquele jeito e fazendo aquilo. Sim. Eu sou assim, mas tu é assim. Opa, não, filho, não é sobre o outro. É sobre você. Infelizmente, devido a pessoa ser tão prepotente, ser tão preguiçosa na perspectiva da mudança, que ela jamais vai mudar. Ela quer que o outro mude. Então, pessoas quando falam, só sou assim porque tu é assim. Não. É porque tu é egoísta. Tu é egoísta e tu deixou bem claro que tu só vai mudar, né? Que tu só vai mudar, não. Deixou bem claro que tu só quer que ele mude. Que você permaneça desse jeito, comportamento tóxico que você é. Então, assim como nós falamos na aula anterior, tem homens inacessíveis, né? Tem mulher que é o próprio diabo do marido. Nossa! Como assim, Paulo? O próprio diabo do marido? Essa questão de ter esse comportamento, e ela joga porque é por causa dele.
Agora sim, como melhorar isso? Como mudar isso? É a mulher ouvir o marido e deixa ele dizer. E o marido também ouvir a esposa, ser uma pessoa acessível. Eu me lembro que na aula passada você falou sobre essa questão de ser acessível. Você falou assim, até o próprio diabo é mais acessível do que muitos maridos. Paulo, isso, gente, nós somos um casal, mas tem coisas que ele fala que até hoje eu aprendo com ele. Isso ficou martelando na minha cabeça. Martelando, eu olhei mais uma. Isso ficou assim, cara, às vezes nós não somos pessoas acessíveis aos nossos parceiros, aos nossos filhos. E é bom quando a gente escuta isso para nós trabalharmos em nós, né? Para nós, olha, eu preciso ser acessível. O que é uma pessoa acessível? É uma pessoa que reconhece quando erra, né? Isso, Paulo. Uma pessoa que sabe pedir desculpa. Olha, você está certo, eu errei. Eu preciso mesmo me esforçar mais nisso. Eu preciso parar de ter esse comportamento. Eu preciso melhorar nessa área. É você se analisar, é você ter flexibilidade para que as pessoas possam chegar e ter acesso até você. Gente, que coisa, que chave o Paulo deu pra gente na outra aula. Acessível. Tem que ter acessibilidade. Primeiro, o homem tem que ser acessível. E a mulher tem que ouvir. A mulher gosta muito de falar, né? Mas a mulher não é uma boa ouvinte. Porque Paulo, dá um exemplo de ser uma pessoa acessível. Por exemplo, dá um exemplo seu em relação a mim. Você é acessível para mim em quais áreas? Aí eu vou dizendo, é verdade, vamos lá ou não. Em primeiro lugar, obviamente que os homens, ele gostam de coisa direta. Então não esmerilhe o rabo, não floreie o rabo do pavão. Sim. Então, uma das características da Naeli, que quando ela quer falar, ela vai logo direto no assunto, logo e pronto. Uma dificuldade dela, de eu fazer pergunta e ela me responder sim ou não. Tem dificuldade. Então quando eu pergunto, dificuldade sim ou não. Então, Estou trabalhando nisso. Né, então ela quer dar uma explicação para poder dizer sim ou não. Então, isso não é de mim, do Paulo Lendo, mas é do homem. Então a acessibilidade que ela tem para mim é que ela tem acessibilidade para ela falar o que ela quiser para mim. Ela nunca teve dificuldade de falar o que ela queria para mim, o que ela quer para mim, em qualquer assunto. Não tem dificuldade. Tem homem que já fica com 3 pedras ali para atacar na mulher, que você vai tocar num assunto delicado. Então, se não tá legal, precisa a mulher falar, e o homem precisa ter acessibilidade. E a mulher precisa aprender a ouvir o homem. O Paulo, você falando isso agora, hoje mesmo aconteceu uma situação desagradável, onde ele falou assim, não, a culpa foi minha. Aí eu falei assim, não, a culpa foi minha, porque é nosso, eu preciso me empenhar mais, eu preciso fazer mais, né? E eu refleti, gente, eu fiquei mal, porque eu falei assim, caramba, ele tá certo. Só que assim, ele não, o Paulo, o que já é 15 anos, né? Gente, nunca esculhambou. Falar palavrão, assim, você é isso. Não, você tá certo, aquilo que te pedi é o que tinha que ter feito. Mas a maneira como ele, isso aqui é muito forte, ele nem sabe, mas a maneira como ele me trata faz com que eu pense e eu reflita que, na verdade, eu poderia ter feito mais e que o erro, na verdade, foi meu, porque ele estava no direito dele reclamar, dele esculhambar, dele falar, dele ficar agressivo, mas não, o comportamento dele não mudou. E ele não mudou nesse comportamento dele, me fez o que caramba, eu tinha que ter me esforçado mais, ele estava certo, eu tinha que ter lutado mais por isso, não ter acontecido dessa maneira. E isso é o que? É essa questão de ter acesso. Não é isso, ser acessível. Paulo? De ser acessível. Porque essa questão de ser acessível vai fazer o teu parceiro também refletir sobre algumas coisas que você quer que ela aprenda, e às vezes ela vai aprender passando por essa situação da sua reação de ser acessível. E para os homens, quando o homem vai falar algo para ti, ele não vai falar algo para ti porque ele é nojento e estúpido, não. Se ele falou, uma pessoa que vai ser sincero contigo é o teu marido. Então, se ele falou, é porque ele já vem muito tempo saturando aquilo. Sim. E o homem, ele tem essa mania de levar. Então, quando ele fala, ele está sendo sincero contigo. Né? E ele vai sustentar lá na frente, muito embora ele peça desculpa, mas é o que ele pensa. Ou então, aprenda uma chave para as mulheres, né? Para os homens. Seja acessível.
Deixa E as mulheres? Aprender a ouvir. Ok, então para os homens é ser acessível. E para as mulheres aprender a ouvir. Entendi. Se isso acontecer, é uma chave poderosa. Aprenda a ouvir. E se o homem estiver falando, não esnobe não. Porque tem mulher que esnoba, né? Como assim? Dá aí um exemplo de esnobe. Tá contando um assunto e ela, que mais? Tá, certo. Que mais? Ou então desmentir ele, Paulo, assim, na frente dos outros também. Aí ela... De esnobe. Não, mentira que ela o snob é o efeito chave, sem querer querendo. Aquele sorriso cínico, irônico. Ou seja, ela vai em descaso do que você está falando. E principalmente na frente dos outros, é isso que eu quero dizer. Sim, então, quando eu estiver falando, mantenha a cara de paisagem e depois reflita no que ele disse. E tente melhorar no que ele disse. Então o que nós lemos aqui, ó. Os casamentos são resultado da atitude de cada casal. Então, se só um estiver agindo, é difícil, mas tem mudança. É difícil, mas tem mudança. Se for os dois, opa, a mudança positiva é sensacional. O erro de alguns maridos e esposas é dar ênfase aos defeitos do outro e não considerar as suas qualidades. Para tornar um casamento feliz, é preciso viver a missão do outro. Olha só. Que lindo, né, isso aí? Para tornar um casamento feliz, é preciso viver a missão do outro, sonhar o sonho do outro e lutar até o findar o labor dessa existência, fazendo o outro feliz. É eu sonhar o sonho da Anaele até realizar, é ela sonhar meu sonho até realizar. Cara, isso aqui é muito louco, isso daqui. E às vezes a gente vê muitos maridos remando contra a maré sozinho, sonhando sozinho, acreditando sozinho. E a gente vê muitas mulheres sonhando sozinha, acreditando sozinha. Tem muitas mulheres que a casa ela leva nas costas ali, porque o marido é bananão, é Zé Ruela e não sonha com ela. Não acredita. Tem muito marido que nem sonho tem na vida, né? Se acostumou, né, naquela vida. Como é que é aquela música que você fala? Se acostumou, né? É o efeito Praça é Nossa. Isso. É na mesma praça, no mesmo banco, nas mesmas flores, no mesmo jardim. Vida não muda, né? Então, entra anos e sai anos. E continua a mesma coisa, porque não tem esses sonhos. E às vezes até tem um que é mais sonhador, mas às vezes, pelo fato do outro não ser tão sonhador, acaba matando e enterrando também os sonhos daquele que quer, por exemplo, quer ter uma casa melhor, quer ter uma vida melhor, quer ter uma estabilidade melhor, quer ir para um patamar maior, mas às vezes o outro puxa. Se a gente está no meio do rio, e se nós dois estamos remando, é mais fácil da gente chegar? Mas se um para de remar, o que, é que vai acontecer? Vai ficar pesado, né? Uma hora a gente cansa, a gente vai ficar sendo levado pela correnteza ali. E tem casamento assim, pesado, né? Pesado. Que o outro vai levando o fardo. Porque assim, Paulo, não é o que eu te dou aqui. Por exemplo, se eu te der 5 quilos de arroz para você sair daqui até o portão, ok. Mas se eu te der 5 quilos de arroz para você sair daqui até um outro município andando, vai pesar, porque às vezes não é o que foi colocado, é o tempo que você leva aquilo. Então, às vezes, o tempo que esses casais já estão levando o quê? Essa mesmice de não conseguir dar certo, de não sonhar, né? Levando esses pensamentos, é que vai trazer um peso, um impacto muito grande para a vida deles. Isso vai atrapalhar, porque nós vivemos em um mundo onde nós queremos viver bem, e é bom viver bem. E muitas das vezes a gente se frustra em não viver bem. Por quê? Porque a nossa condição, a nossa realidade é diferente daquilo que nós queremos. Muito bom. O casamento coerente só é possível quando os cônjuges deixam de esperar acontecer e fazerem acontecer. Ou seja, se as coisas não acontecem, tem que ir lá e tem que fazer. Fica esperando um pelo outro, né? E é muito crítico isso, né? Paulo, tem que ter uma parceria nessa fala aí, Paulo? Sempre. Um tem que fazer. Um tem que tomar a atitude, né? Eu me lembro que quando eu tive os meninos, aí a gente... Era nós dois, o Elias era pequeno, que foi o Elias o primeiro, e aí tinha que estar lavando roupa, né? Tinha que estar limpando a casa. E o que era que você fazia? Pegava a roupa e jogava tudo lá dentro da máquina, né? Ele ia lavar roupa, ele fazia porque essa parceria,
né? É essa via de mão dupla. Mas hoje, se eu colocar tu pra lavar roupa, tu vai lavar roupa? Vou, nada. Vai, nada. Ai, mas quando, brincadeiras à parte, mas quando é na hora de ter essa parceria, Paulo, tem que ter essa parceria, tem que ter essa via de mão dupla. Tem que ter. Agora sim, quando eu vejo uma mulher dizendo, eu lá de casa eu não faço café, só ele que faz, eu não lavo roupa, só ele que lava, não arrumo a casa, só ele que lava, eu não faço comida, só ele que faz. Você não tem um marido não, você tem um banana. Tem um banana que não diz não pra você. Porque existem situações, né, Paulo, como a gente colocou aqui, uma coisa, mas já aconteceu também, Paulo, levantar essa hipótese, da gente ter feito um acordo, de eu trabalhar o dia todo e você ficava em casa, mas é porque, aí... assim, uma coisa é uma coisa. E outra coisa, outra coisa. Uma coisa é você... Lembra da gangorra, quando eu falei? Lembra disso do casamento. Né? A casa não tem que ser só... se o marido traz provisão, tudo bem, a mulher vai arrumar, organizar. Se é a mulher que traz a provisão, não cai os ovos o marido cuida da casa, não. Deixa ele cuidar da casa, vai casa, passa pano, lava louça, né, manter a casa. É o doméstico da casa. Levava Elias para a escola, sim. Pegava Elias, ele me deixava, ele me buscava. Ele só não fazia comida. Agora sim. Como eu que dirijo, carro e moto. Então, não tem como eu pedir para ele buscar e deixar. Eu sei que eu não preciso dizer, hoje eu estou a vez de buscar. Não, eu vou buscar e pronto. A questão de limpar quintal. Limpar quintal, serviço pesado. Eu tenho que fazer e pronto. Não tem essa de que... Então, tem serviços, né, mais pesado que não é para a mulher fazer. Agora sim, se os dois trabalham e os dois estão em casa, dá para dividir algumas dinâmicas. Dá para dividir alguns serviços. Para não ficar pesado. Agora só um faz, não é legal. Não é legal. A outra tá coçando os ovos e a outra tá lá no WhatsApp, no TikTok lá. Então não é legal. Então... lembra da gangorra, casamento tem que ter equilíbrio, os dois, trabalhar em comum. Mas vai ter dia que um trabalha mais do que o outro? Vai, mas é uma exceção, não é a regra. A regra é que os dois vão estar no equilíbrio. Se o marido trabalha o dia todo fora, na casa da mulher. Sim. Se é a mulher que trabalha o dia todo fora e o marido fica em casa, na casa do marido, filho. Não tem conversa, né? Paulo, eu posso levantar uma hipótese aqui sobre o que eu já ouvi, por exemplo, de pessoas falarem assim, hoje o meu marido ficou de babá. Você concorda com essa frase? Porque eu acho que o marido fica de babá, porque ele é pai, né? Vamos trabalhar isso na aula aqui de paternidade, Eita, né? Olha aí, gente. Isso, e vai quebrar tudo, né, nessas aulas sobre paternidade. Vai quebrar tudo, porque não vamos falar aí. É uma das nossas temáticas, nós somos procurados, inclusive hoje mesmo, dando aula aqui, fui procurado para fazer terapia com um rapaz que sofre do problema de paternidade, e a esposa dele nos procurou para dizer, né, eu quero que ele já trabalha com as terapias há muitos anos, mas você é especialista em paternidade, e eu quero que você trabalhe essa dinâmica com ele da paternidade, com ele, que eu sei que você é uma autoridade nesse assunto. Então eu não tenho uma aula específica para dar paternidade, inclusive você não fica de babá não, você fica de pai. Então já tá dando um spoiler, então não é babá, é pai. É pai. Vamos lá. O casamento deve ser a antessala do céu e não o porão do inferno. Um largo horizonte de liberdade e não um apertado calabouço. Um lindo sonho de alegria e não um pesadelo marcado pelo desespero. Depois de casados, não existe o pronome meu. O pronome possessivo singular meu, mas sim nosso. Se no casamento ainda existe o meu, isso revela a existência do egoísmo e da imaturidade. E onde há casais imaturos, o desastre acontece. Então, casamento é feito para adulto, não para menino. Menino precisa de chupeta e não de casamento. Eita! Portanto, tudo que acontece no lar, que é boa ou má, é responsabilidade exclusiva do casal. Eita, gente. Eita. Então, é um trabalho exclusivo. Não existe meu, é nosso. A mulher precisa saber quanto é que o marido recebe. E o marido precisa saber quanto é que a mulher recebe. Paulo, essa divisão das contas é algo que é um equilíbrio tão bom para poder dividir, ter essa parceria. Às vezes tem mês que o esposo às vezes não tem, acontece imprevisto de ficar desempregado, às vezes o outro não tem, às vezes o outro tem. E isso, Paulo, isso gera muita discussão, viu? Porque
é meu, se é meu não, não toca, se é meu não pode, é meu isso, é meu aquilo. Claro que tem coisas que vai ser suas, tem coisas que vão ser minhas, por exemplo, suas roupas, minhas roupas, mas tem coisa que não dá, tem coisa que não dá para entrar o eu, tem coisa que tem que ser o nosso, nós, né? E hoje tem muita essa dificuldade, porque a pessoa quer se relacionar, mas ainda vive como se fosse sozinho, ainda vive no individualismo. Isso está acabando com muitos relacionamentos, viu, gente? Isso aqui é uma pauta muito importante. Individualismo dentro do relacionamento. É meu, eu vou comprar para mim, porque eu mereço, porque eu posso. Não, eu não vou ajudar nisso, eu não vou ajudar naquilo. E acaba, nossa, trazendo um transtorno terrível para dentro de casa, dentro do relacionamento. E dentro da conjugalidade, essa questão do egoísmo, quantos maridos, eles não vertem bem a esposa? O esposo trabalha, é do lar, não tem emprego, e ele trabalha, e ele só anda cocota, princesa, borboleto, mas contudo ele não verte bem a esposa, não dá um dinheiro para ela. Ou então quando ela vai comprar, quer que seja o mais barato, o shampoo. Gente, isso aqui está contando de coisas que aconteceu, por exemplo, o shampoo não compra do mais barato. Shampoo e condicionador de R$10. Aquele lá, eu não vou aqui falar a marca que nem para fazer, né, propaganda. Não, mas o meu cabelo não se dá. Problema teu, que eu já estou comprando, já gastando dinheiro contigo. Gente, isso aqui é uma realidade, Paulo. Aí a pessoa se submete a isso, vivendo nessas humilhações de comprar, às vezes, um absorvente para a mulher, e ele nega isso. Então, são coisas assim que não é uma história, são coisas que nós ouvimos dos nossos pacientes, essa questão do dentro do casamento, às vezes, ela saiu de um emprego, ela saiu de algo para poder cuidar do filho, e aí, na hora do marido suprir, acabou que está tendo essas desavenças porque não quer comparecer na hora de suprir a necessidade. Além de comparecer e suprir a necessidade do outro, é importante também que eles valorizem o trabalho do outro, né? Elogie ele por ter trabalhado, elogie ela por ter trabalhado em casa. Mesmo entender também que a forma de elogio um do outro é muito diferente em suas ambas as linguagens. De repente, ele está agradecendo ela por ter sido tão gentil, por ter trabalhado, cuidado dos filhos, e ela não percebe, e também ela está sendo grata a ele e ele também não percebe. Mas se você puder entender a forma de elogio nos seus trabalhos, ambos vão ter uma produtividade significativa dentro de casa. Por quê? Não existe nada mais interessante. Eu, por exemplo, eu não gosto de elogio. Ninguém me elogia. Ah, tá bonito, obrigado por ter feito isso, obrigado. Acho que nós somos disso, de estar agradecendo o outro. Acho que é porque... em qualquer instância, né? Então, eu não fui treinado assim para receber elogio. Não sou escravo de elogio. Porque se alguém me agradecer pelo que eu fiz, legal. Se não agradecer, legal do mesmo jeito. Mas se você puder exercer isso... Deixa eu ler um tópico aqui, para a gente poder fazer uma abordagem. Os cônjuges devem agir cautelosamente para não ferirem mutuamente com críticas em excesso. O marido deve ser pródigo nos elogios e cuidadoso nas críticas. Muitos casais substituem os votos de amor que fizeram no altar por ameaças depois do casamento. As palavras doces são trocadas por acusações ferinas, as críticas por empurrões, os elogios por críticas amargas. O que você faz? O que você distribui? Mais elogio ou mais críticas? Uau. O que você tem feito? E aí, você que está nos assistindo, e aí? Você é alguém que critica? Você só sabe ver quando erra? Ou você é alguém que quando acerta, você vai assim, caramba, para. Você é de elogiar a comida que ela faz? Poxa, amor, que almoço gostoso, obrigada. Você é de elogiar, por exemplo, algo que ele trouxe para você? Ele lembrou de trazer um pão doce, não sei, algum bolo que você gosta? Obrigada por você ter lembrado, eu estava querendo mesmo comer isso. E aí? Você só lembra quando a comida está salgada? Quando ela queima o arroz? E aí, gente? Eita, será que eles têm coragem de falar para nós? Duvido. Eita, duvido. Gente, nossa produção voltou. Tá quantos minutos de produção? 35 minutos de produção. Pensei que ia abandonar a gente. Vamos lá. O afeto, a ternura, o respeito, a empatia,
afetiva devem ser ferramentas primordiais e indispensáveis na vida dos casais. Ambos devem procurar entender mutuamente para a felicidade do lar. Olha só, o afeto... Desligou, Paulo. Oi, desligou. Desligou, né? Uhum. Vai ficar só eu aqui por enquanto, gente. E aqui eu vou falar aqui e eu vou dar para ela. Liguei ela aqui. Tá com a produção, ligou? Liguei aqui. Vou desligar. Não. Oi, vamos lá. Ah, tá descarregando a produção. Aqui também. Aqui vai ter que encerrar já. Finalizar,